com o seu Espaço Mulher hoje aqui com uma super convidada que eu já estava com saudade. Faz muito tempo que você não vem na Esperança, né, doutora? É isso mesmo. Boa tarde, gente. Eu acho que eu vim aqui no comecinho, não foi, Carol, do programa, mas hoje deu certo. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui prestigiando seu programa, agradecer a todo mundo que já está ouvindo a gente e convidá-las já para participar. Com certeza. Olha, eu estou feliz que hoje eu estava contando aqui com o Luan, a gente deve ter em torno de 10 anos de Espaço Mulher. Nós vamos até comemorar, né, Luan? Passou rápido, muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Você faz parte desses 10 anos. A gente está aqui, mas deixa eu lhe apresentar direitinho, que eu não fiz direito. Estamos aqui com a doutora Poliana Barbosa, ela que é médica ginecologista obstetra, com título de especialidade na área e ultrassom em ginecologia obstetrícia. Ela é uma expert no assunto, é a minha médica, não sou suspeita em falar, há muitos anos. Ela sabe o que vai dizer. Eu convidei ela para vir aqui e a gente vai falar sobre saúde íntima, né, doutora? Isso mesmo. Saúde íntima é um tema muito recorrente no consultório, né? Parece um tema muito básico, mas ainda tem muitas dúvidas e eu acho que o seu público, ele pega todas as idades, né? Desde a adolescente, a mulher na vida reprodutiva, a mulher perto do climatério. Então, para cada faixa etária, a gente tem que ter cuidado, sim, né, com a saúde íntima. Isso. Quais são aí, para a gente começar, quais são os cuidados básicos com relação à saúde íntima? Então, a gente pensa, assim, que é só higienização, né, gente? Muita gente acha que, assim, saúde íntima, eu posso usar um sabonete diferenciado para a região genital e pronto. Na verdade, esse sabonete, ele nem é obrigatório. Você pode usar o sabonete do corpo, contanto que, se for um sabonete em barra, esse sabonete seja exclusivo, seja só seu, individualizado. Mas é claro que um sabonete específico para essa região, ele também vai incrementar os lactobacilos, que são bactérias de defesa que já devem existir na vagina, né? Ele também vai ser um sabonete mais suave. Algumas pessoas tendem a usar um sabonete com uma detergência maior, um sabonete mais forte. E, na verdade, é justamente o contrário. Na verdade, o sabonete tem que ser mais suave, né? E também não deve ser aquele sabonete, assim, bactericida, que acaba com... Não, a gente precisa de bactérias. A gente tem mais bactérias boas do que bactérias ruins no nosso corpo. E em determinados locais, como o intestino, como a vagina, a gente tem uma colonização de bactérias que são defensoras, né, que nos defendem contra bactérias, contra fungos. Então, alterar esse ambiente não é uma boa. Não é uma boa usar um sabonete muito forte nessa região. Isso serve para o homem e para a mulher? Para o homem e para a mulher. Sim. Para os dois? Para os dois. Então, nesse caso, a higienização, só ela é suficiente para a saúde íntima? Não, não é. Por quê? Como eu falei, tem bactérias que defendem a gente, né? Que são os lactobacilos. O pH vaginal, ele é um pH diferente do pH da pele. Ele é mais ácido. Consequentemente, se eu interferir de alguma forma com uma roupa mais quente, o dia todo de biquíni molhado, né? Quando a gente vai para a praia, vai tomar banho de piscina, se eu não tiver uma boa alimentação, se eu tiver um excesso de carboidrato na minha alimentação, de açúcar, de massas, né? Eu vou interferir nesse pH. Eu vou fazer com que esse pH saia do natural e eu vou começar a acidificar. Eu vou deixar essa vagina muitas vezes mais ácida e isso vai levar a um corrimento, a um ardor, a uma coceira, que não necessariamente é uma infecção, entende? Mas vai causar um desconforto. Então, a alimentação influencia na saúde íntima? Sim, influencia bastante. Certo? O sono influencia? O sono, sim, sempre. O que é o sono? O sono é a nossa reparação. É onde o nosso corpo descansa, é onde ele recobra as energias. O sono é importantíssimo para a nossa imunidade. Ai, Jesus, ninguém dorme mal o suficiente hoje em dia. Então, ninguém dorme o suficiente, a maioria das pessoas não se alimenta adequadamente. Isso também já leva a uma constipação intestinal. A constipação intestinal, por sua vez, também já faz com que a gente tenha mais corrimento vaginal. Muitas vezes corrimento repetidamente, recorrente.
Por conta do intestino. Por conta das bactérias que também já existem no intestino. O intestino, ele também tem a microbiota. Ele também tem os lactobacilos dele, que são diferentes dos lactobacilos vaginais. Mas ele também precisa manter uma colônia de bactérias, que é própria dele. E ainda vou te falar mais. Tem uma espécie de bactéria na microbiota intestinal que trabalha na recaptação de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, se o intestino não estiver bem, muito provavelmente a saúde íntima não fica bem. Também não vai estar bem. E eu ainda diria que a saúde ginecológica como um todo pode ser afetada, porque parte do hormônio do estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, é eliminada pelo intestino. Se eu não tenho uma microbiota intestinal saudável, eu vou atrapalhar essa liberação de estrogênio e eu vou recaptar, ou seja, eu vou pegar aquele estrogênio que ia ser eliminado e devolver ele para a corrente sanguínea. Por isso que as doenças, né, como endometriose, ovário policístico, elas requerem uma dieta, porque elas vão deixar você numa condição de excesso de estrogênio, que a gente chama de hiperestrogenismo, né? Inclusive, a endometriose, né, juntamente com o câncer de colo de útero, são temas, né, de campanhas de prevenção agora nesse mês de março, né, Carol? Esse mês de março é o mês amarelo? Amarelo-roxo, né? O amarelo enfocando na prevenção do câncer de colo de útero e o roxo no enfoque para a endometriose. E esse mês nos conscientiza a que a isso? A saúde íntima seria basicamente isso? Alertar para isso, né? A lembrar, assim, endometriose, o que é endometriose? O que eu tenho que fazer? O que é endometriose, né? Eu acho que é uma doença que ainda não é muito conhecida. Mas o câncer de colo de útero, ele tem um impacto também muito grande, né? A terceira causa de câncer nas mulheres, a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres, né? Então, a gente não cansa, né? Todo ginecologista fala demais sobre câncer de colo de útero, porque é uma coisa que hoje em dia não se justifica mais não fazer uma prevenção, né? Eu acho que esse exame já foi muito desmistificado, já é acessível nos postos de saúde e ele é um câncer que realmente a gente consegue prevenir. Você consegue interferir na evolução de doenças pré-malignas até chegar no câncer de colo de útero, que é a doença maligna, de fato. Qual é o período? O próprio vírus HPV, que está intimamente associado à evolução, ao surgimento do câncer de colo de útero. Então, se você consegue fazer o exame de pesquisa de HPV, com 2 anos de pesquisas negativas, né, para HPV, você pode fazer sua prevenção a cada 2, 3 anos. Porém, se você ainda trabalha com o Papa Nicolau, né, com a pesquisa de células danificadas, que é um método tradicional, aí você tem que fazer todo ano mesmo. Anual. O ideal é que então a mulher procure pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano, até porque é muito difícil a gente passar um ano sem uma intercorrência, né, sem alguma dor pélvica, algum corrimento vaginal, né? Então, só para eu poder entender, com relação à saúde íntima. Quando se fala de saúde íntima, muitas vezes a gente vê aí muita gente divulgando uma questão de estética, né? A parte íntima. A estética pode atrapalhar ou melhorar? Então, do ponto de vista de estética, vamos começar pela depilação, né? É muito comum a gente ver uma depilação completa, quando, na verdade, o pelo ele é uma proteção. Ao mesmo tempo que ele é uma proteção, o excesso de pelo, ele pode também se tornar um meio de contaminação. Então, nem de mais e nem de menos. Tá certo? O ideal é que você mantenha uma depilação esteticamente aceitável para colocar um biquíni, né? Para aqueles momentos em que você acha necessário, porém, evitar a retirada por completo. Né? A depilação a laser, tudo bem, a laser, ou com cera, ou com lâmina, a depender da sua adaptação, tá? Só tendo cuidado, né, de quando for partir para uma depilação a laser, para que essa depilação seja realmente, assim, um lugar confiável, né? Porque o laser, ele pode provocar uma queimadura, né? A gente vê, né? E, assim, evitar produtos químicos, evitar tintura, evitar perfumes, óleos, né?
eu ainda diria, quando precisar usar um lubrificante, né, para a região, no momento do ato sexual, usar um lubrificante à base de água, o próprio preservativo, evitar um que seja com perfume, com sabor, né? Quanto menos química for usada nessa região, melhor. E hoje em dia, Carol, a gente também tem muito... já é meio que uma novidade ainda, né? Embora o laser já tenha 10 anos, mas 10 anos para a medicina é muito pouco. A radiofrequência, menos tempo ainda que o laser, mas são procedimentos cada vez mais usados, tanto do ponto de vista de estética, como do ponto de vista funcional. Do ponto de vista de estética, qual seria o benefício? Algumas mulheres, depois do parto, ou quando vão se aproximando assim mais do climatério, após uma perda de peso expressiva, né? Elas se queixam de não gostar, de não achar bonita a região genital, né? E esses procedimentos, eles vêm para, vamos dizer assim, promover um reparo. Eu não gosto muito da palavra rejuvenescimento, porque rejuvenescimento ninguém volta no tempo, né? Verdade. Mas a gente consegue melhorar o aspecto, né, através da melhora na produção de colágeno e de elastina, que são duas proteínas que dão firmeza à pele, né? Então, assim como a gente faz, por exemplo, laser no rosto, né, para melhorar a firmeza da pele, né, isso também pode ser feito através da radiofrequência e do laser na região íntima. Na verdade, pode ser feito inclusive no interior da vagina. Com que objetivo? Com o objetivo de promover a produção de colágeno. Poxa, mas para que a produção de colágeno vaginal? Com a idade, a gente perde camadas de espessura da parede vaginal, né? A gente envelhece como um todo, a gente não envelhece só a pele, a gente envelhece os ossos, os músculos, a gente envelhece tudo, né? Então, a partir de um determinado ponto, né, principalmente após os 40 de idade, a gente começa a ter um afinamento da parede vaginal. Algumas mulheres se queixam de ressecamento vaginal. E esses procedimentos, eles vêm trazer uma melhora nesse sentido. E por que faz? Porque, às vezes, esse afinamento, esse ressecamento, ele tem um impacto tão grande que ele pode ocasionar, inclusive, perda urinária. Entendeu? É aquela mulher que diz assim, eu vou pra academia, se eu tiver que pular, escapa um pouquinho de xixi. Se tossir, escapa. E a gente hoje sabe que a famosa cirurgia de períneo, né, que é a perineoplastia, com várias técnicas, hoje com ou sem tela, né, a inserção de uma tela, ela tem a indicação, mas ela está ficando cada vez mais para o fim da fila, né? Antes dela, a gente tenta esses procedimentos, a gente tenta a própria fisioterapia pélvica, né? Já tem cremes vaginais com hormônio também para ajudar. E quando a gente consegue combinar esses métodos, né? Um procedimento com o creme à base de hormônio, um procedimento com a fisioterapia, aí é o melhor dos mundos, né? Porque você consegue um resultado sem ter que operar. Claro. E o que limita o resultado, né, da fisioterapia, dos procedimentos? O próprio tempo, a idade mesmo. Mas eu acho que, assim, a mulher hoje tem uma vida muito mais ativa, né? Hoje em dia, uma mulher de 60 anos é uma mulher que a gente pode falar que ela é jovem. Ela é jovem, ela trabalha, ela sai, ela viaja, ela namora, né? E por que não manter tudo favorável para que isso aconteça? Saúde. A própria mulher hoje está tendo filhos mais tarde, né? Exatamente. Por isso a importância também de cuidar dessa saúde íntima. Quando a saúde íntima é negligenciada, pode atrapalhar no processo, inclusive, da gravidez? Sim. Sim, porque vai abrir portas para infecções, né? Para infecções, justamente para essa questão. A gravidez, ela é um fator que contribui muito para essa perda urinária, né? É o preço que a gente paga por estar em pé, por trabalhar sentada, por trabalhar em pé. Esse feto, ele tem que crescer, ele tem que ganhar peso à medida que a gravidez avança, mas à medida que ele vai ganhando peso, ele também vai pesando
na bexiga. Isso. Ele também vai pesando na vagina, né? E é isso aí que promove essa perdazinha urinária, que depois do parto às vezes se continua e muitas vezes regride espontaneamente. Mas é muito comum a gente ver que para algumas mulheres isso persiste. E aí é nessa persistência que a gente trabalha, né? Que trabalha para melhorar. Para melhorar. A grávida, a saúde íntima da grávida tem que ser tratada da mesma forma como uma mulher que não está grávida? A gravidez ela tem algumas particularidades. Como é uma condição em que os hormônios, o estrogênio, né, tá num nível bem alto, então a grávida ela vai ter mais umidade vaginal. A grávida, por natureza, ela já tem as defesas, ela tem a imunidade mais baixa. Então, à medida que vai avançando a gestação, que vai aumentando essa imunidade, que vai aumentando essa umidade, desculpe, e que vai diminuindo essa imunidade, ela fica mais propensa a corrimento vaginal, sim. E a própria perda urinária também. Inflamações também? Inflamações também. E aí, a própria infecção urinária ela é mais comum na grávida, né? Então, diga... a infecção urinária a gente vê bastante na mulher grávida. Exatamente. Então, diga pra gente o que a gente tem que fazer para evitar não ficar bem de saúde na região íntima. Normalmente, grávida ou não? Grávida ou não. Primeira coisa é o cuidado com a higiene, né? Também chamar atenção para não lavar demais, né? Se lembrem que a gente tem que manter uma população de lactobacilos. Então, 2 vezes ao dia no banho, né? Após as relações sexuais também, porque na relação existe uma troca de bactérias, né? Evitar usar roupas muito quentes, de tecidos sintéticos, né? O jeans é a roupa do dia a dia para a maioria das mulheres e o jeans é um tecido quente. A gente mora numa região quente. Então, evitar peças, principalmente peças íntimas muito quentes. Evitar o uso do protetor diário. O protetor diário, ele não te protege. Ele protege a calcinha. Quem precisa de proteção Piora, é você. Né? Piora, exatamente. Tem uma camada que usam desodorante íntimo. Pode isso? Não precisa. Não precisa. Se você mantiver uma boa higiene íntima, você não vai ter um odor que necessite de um desodorante. Odor significa ausência de... Odor significa um cheiro ruim. Não, odor nessa região significa já uma inflamação ou só ausência de higiene? Aí só examinando para saber. Mas já é um indicativo. Já é um indicativo de que você tem que procurar um médico e checar, né? Eu diria que o uso de desodorante, assim, eu não recomendaria, tá? Mas o uso de um hidratante para pele, né? Para pele da genitália, sim. Até por conta da agressão da depilação, né? E hoje em dia também já tem hidratante intravaginal, para quem tem ressecamento vaginal. Muita coisa mudou, né? Tem muita coisa. A medicina evoluiu muito para melhorar a nossa saúde. Graças Inclusive, tem que melhorar, porque a vida que a gente leva hoje, eu acho que a mulher... Se a gente for falar de tempo, acho que de 10 anos para cá, para trás, de quando começamos o programa para hoje, já mudou muito. Já muda e tem muitos produtos, assim, de várias marcas. Não quer dizer que você tenha que usar tudo. Não quer dizer que você tenha que usar um sabonete, um hidratante. Não, mas para cada situação a gente tem ferramentas, né? Então, ótimo. Eu tô aqui maravilhada, porque tá vendo, Luan? Não precisei nem fazer uma pergunta sequer, tá vendo? Eu tô aqui com umas perguntas de umas participantes do programa. Eu vou pedir ao Luan uma música só pra gente organizar as perguntas, porque eu recebi aqui várias. E eu queria fazer, tá, doutora? Dá pra gente continuar ainda? Dá. Vou pedir só uma música, só pra você tomar uma água, que eu sei que tem muita gente aí parada, só escutando, pra gente organizar as perguntas e voltar daqui a pouquinho. Manda pra gente, 8899207-4147.
Irmã Maria de Jesus e a irmã Cléia, que com certeza estão me ouvindo. Oh, que saudade de vocês duas. Um beijo no coração para vocês, tá? Um abraço também para todas as amigas lá em Fortaleza que nos escutam. Para Patrícia, para Vanessa, para todas as mulheres maravilhosas. Estou aqui com a doutora Poliana Barbosa, ela que é médica ginecologista obstétrica, que está aqui nos dando uma aula sobre saúde íntima. Eu recebi um montão de perguntas e compilei aqui algumas para a gente continuar aqui a nossa conversa hoje. Doutora Poliana, por favor, desculpa, eu disse que era só uns 15 minutos, nós já estamos em 30 já. Nós estamos aqui para isso. Quem tem filhos, depois que você tem filhos, a saúde íntima muda? Tem algo diferente que tem que ser feito para a mulher que depois que tem filhos? Depois que você tem filhos, o que acontece? No período de amamentação, né, logo no pós-parto e naquele período, principalmente quando você está em amamentação exclusiva, você passa meses com uma diminuição do hormônio feminino, que é o estrogênio, tá? Então, nesse período, é comum a mulher perceber mais ressecamento vaginal, ter desconforto na relação sexual, né? Por conta dessa diminuição da lubrificação vaginal mesmo, da umidade vaginal, tá? Então, assim, é uma coisa que já é fisiológica, é uma coisa que a gente já espera, é natural acontecer nessa fase e que depois recupera, tá? Nessa fase, é um bom momento para se usar o hidratante vaginal, porque pode deixar você com alguma secreção, né, que não necessariamente é uma infecção, às vezes pelo próprio atrito na relação, né, numa vagina que não está bem lubrificada, então pode ter alguma coisa nesse sentido, mas também pode ter aquela perdazinha urinária que a gente já comentou, pelo fato dos tecidos ainda não estarem totalmente recuperados, né, no pós-parto. A maioria das mulheres consegue recuperar isso, né, com o tempo, depois que para de amamentar, que volta a fazer exercícios físicos, né? Mas alguma vai ficar com alguma perdazinha urinária. É comum se acontecer. Também não é nada extraordinário. São coisas que, com o tempo, podem ser revertidas. Se não, tem que procurar médico. Se não, tem que procurar médico e ver se tem alguma indicação de algum procedimento, né? A menopausa, uma pergunta aqui de uma amiga lá de São Paulo. A menopausa muda a saúde íntima da mulher? Muda. Muda sim, gente, pelo mesmo motivo. A mulher, ela precisa de estrógeno. Ela é mulher porque ela tem estrógeno. E assim, não se enganem, todos os tecidos do corpo têm receptores, né? A gente fala que o hormônio, ele atua através de receptores. Tem receptor de estrogênio nos músculos, na pele, em todos os tecidos. No intestino, no cérebro tem receptor de estrogênio, né? Então, esse hormônio que é tão caro para as mulheres, quando ele deixa de ser produzido, né, na menopausa, então acontece vamos dizer assim, uma atrofia bem lenta, mas acontece uma atrofia dos tecidos genitais. É nessa hora que acontece a pele de ficar mais flácida, a vagina ficar mais ressecada, mais estreita, as camadas vaginais vão se perdendo, né? E aí é nesse momento que a gente ou entra com a reposição hormonal, ou com esses procedimentos, né, à base de radiofrequência, de laser, ou o próprio creme vaginal contendo o hormônio, né, contendo algum derivado do estrogênio, ou muitas vezes a gente até combina esses métodos, né, faz mais de um, mas muda sim. Existe uma diminuição, um afinamento, né, da parede vaginal, uma perda de camadas mesmo, existe um ressecamento, uma diminuição da lubrificação, inclusive na própria relação sexual, que passa muitas vezes a ser desconfortável nessa fase, mas que tem tratamento. Eu até aproveito para falar assim do grande temor que as mulheres têm de reposição hormonal, né? Que também é uma coisa que tem muita novidade, Carol. A gente pode até ver um outro dia para falar de reposição hormonal também. Porque é um tema grandiosíssimo. E muitas mulheres perguntam, né? A reposição hormonal. A menopausa já é um tema assim meio que todo mundo, ai, Deus me livre, né? Isso, exatamente. E hoje, assim, se você for considerar que você, sei lá, vive 80 anos, 70 anos, você vai passar décadas, né?
nessa fase. Aí tem que cuidar. Isso, tem que cuidar. Pra viver bem. Isso. Pra viver. O calor, tem um calor, né? Tem eu ainda não estou, mas já vi várias mulheres reclamando. Tem vários né? sintomas. Eu vou te falar que existem mais de 70 sintomas catalogados de Por isso que é tão climatério. difícil, né? Por isso que é tão difícil. É uma fase bem... Nós vamos falar sobre esse tema aqui. Vamos. Doutora, para a gente finalizar as perguntas, há uma pergunta de uma amiga aqui em Itapipoca. O que causa o câncer de colo de útero? Inflamações repetidas podem causar? Gente, o que causa inflamação de colo de útero, seguramente em 99% das vezes, chama-se vírus HPV. Tá? Daí a gente está sempre atrás de prevenção, de manchas no colo do útero, agora a pesquisa de HPV, né? O que causa câncer de colo de útero basicamente é HPV. E isso aí já daria uma outra entrevista, só HPV. Mas assim, o que a gente pode fazer hoje? Hoje, como métodos de prevenção de HPV, a gente tem a vacinação, né, que já começa nas meninas a partir dos 9 anos e nos meninos a partir dos 11. E por que vacinar os meninos? HPV pode causar câncer de pênis, por exemplo? Pode. Mas, na verdade, uma vez que você se contamina e se infecta com HPV, você passa a ser um transmissor. Então, os meninos têm que ser vacinados para evitar ou para minimizar a transmissão para as mulheres. Essa vacina do HPV, ela já tem eficácia constatada já? Carol, existem cerca de... tem mais de 100 tipos de HPV, né? Subtipos, vamos dizer assim. E a vacina, ela tem na rede pública e na rede privada. Nem todo HPV vai gerar câncer. Só os HPVs mais agressivos ou as lesões causadas por HPV menos agressivos que não forem tratadas. As não tratadas. As não tratadas. Então, na rede pública, a vacina, ela pega os 4 principais subtipos, né, de HPV mais prevalentes no Brasil, que é o 6, o 11, o 16 e o 18. Na rede privada, nós temos a vacina que combate 9 vírus, tá? Então, não são iguais, realmente, são vacinas diferentes, tá? Mas o principal é vacinar e a gente também recomenda o preservativo. O preservativo evita 100%? Não evita. Acredita-se que o uso adequado do preservativo, do início ao fim da relação, ele possa evitar aí cerca de 70% da contaminação. Mas já é alguma coisa. E a gente também tem que lembrar que o preservativo, ele também previne contra outras doenças, né? Então, a gente sempre recomenda o uso do preservativo por esse motivo. Além do mais, o HPV, ele é um vírus que também é oportunista. Todo vírus é oportunista. Ele espera a tua imunidade cair para ele se manifestar. Para você ter uma ideia, após a infecção pelo HPV, o mais comum é você manifestar alguma coisa entre 2 e 8 meses de quando você se contaminou. Ou seja, o período de incubação, em geral, leva alguns meses, mas ele pode levar até décadas para aparecer. Para aparecer. Você pode levar até 10 anos para manifestar uma lesão de um HPV. Até 20 anos para ir da primeira manifestação ao câncer propriamente dito. Então, assim, você hoje ter câncer de colo de útero é você passar muitos anos sem ir ao ginecologista. Entende? Sem buscar, né? Sem buscar. Agora, tem as exceções. Tem casos de vírus mais agressivos, que aí eles podem, a doença pode evoluir da infecção ao HPV ao câncer, vamos dizer, em 1 ano, em 2 anos. São casos mais agressivos, mas são exceções. O mais comum é você realmente levar muitos anos de evolução. Realmente a gente tem que ter muito cuidado. Começar desde sempre esse cuidado com a saúde íntima. Doutora, eu quero lhe agradecer aqui imensamente. Para mim foi um prazer. Lhe dizer que nós já estamos ansiosos pela próxima vez, pelo próximo programa. Vamos combinar. Bom, eu sei que o seu tempo é difícil, mas a gente vai organizando, porque é uma luta para a gente conseguir marcar esse nosso encontro, né? Os nossos horários têm uma certa dificuldade, mas a gente pode programar uma coisa... Não sei. Vamos agendar. Vamos agendar. Agradecer a todos que estão participando, todo mundo aqui agradecendo, porque foi
maravilhosamente esclarecedor. Eu acho que nós estamos, inclusive, hoje, para quem está no YouTube, nós estamos de lilás, viu? É o março roxo e amarelo. Se a gente tivesse combinado, uma tinha vindo de amarelo, né? Eu queria só um minutinho também para agradecer a todo mundo. Eu queria divulgar o Instagram, posso? Pode, fique à vontade. Então, a gente tem um Instagram da Clínica Semi Tapipoca. E eu era muito cobrada, gente, também para ter um Instagram meu. E tá recém-nascido esse Instagram. Se de repente alguém for olhar, talvez nem encontre nada ainda. Ele foi feito essa semana. E eu tô trazendo em primeira mão aqui a divulgação do seu programa, doutora Poliana Barbosa, tá? Quem quiser acessar. Já vou acessar aqui. Eu não vou prometer, assim, tá sempre respondendo, mas de vez em quando a gente vai abrir a caixinha para perguntas, tá? E a ideia são postagens realmente informativas, trazendo bastante conteúdo mesmo. Está sendo transmitido pela SEMI ou pelo seu aqui? Pela SEMI. Pela própria SEMI. Vai ficar lá salva, não vai hoje? Então, quem quiser ver a entrevista que a gente fez... É esse, doutora? Esse? Doutora Poliana? Não, vou já achar. Doutora Poliana Barbosa. Vou já achar aqui o seu para lhe seguir. Poliana com 2 L e Y, desculpa. Tá vendo como eu não sou... É Poliana com 2 L's e Y, Eu tô estreando, gente. Isso, tô estreando. Doutora Poliana Barbosa tá aqui, já achei. Isso. Com 2 L's e Y. Sigam lá. Pronto, já sou sua seguidora. Tá aqui, Olha aí. Olha, Luan. Coloca aí no ar. E aí você vai encontrar todo o conteúdo maravilhoso que ela prepara, porque aqui é estudiosíssima, sabe o que está fazendo. É nossa sempre consultora e eu estou muito feliz com a sua presença aqui, porque a gente sabe que é difícil trazer os profissionais, principalmente vocês, profissionais da saúde, de plantão em plantão, de atendimento em atendimento, e conseguir lhe trazer aqui, a gente consegue alcançar tantas mulheres, né? Isso. E assim, eu fico muito tocada quando alguém fala assim, ainda ontem teve assim, eu vim fazer minha prevenção porque eu vi que é o mês amarelo-roxo, eu vi que é a campanha de conscientização contra colo de útero. Então, assim, você vê que aquela sua tentativa deu certo, né? Sensibilizou alguém. E a finalidade é essa. Eu também estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada. A gente vai combinar as próximas vezes, né? Se você quiser assistir o programa na íntegra, com todas as informações, você vai lá no Instagram da SEMI, da Clínica SEMI, ou no nosso, que vai ficar o programa inteiro gravado. Tá lá no Facebook, Esperança FM Itapipoca, e no YouTube, Esperança FM Itapipoca. O programa vai estar lá todinho para você assistir, voltar, dar a sua curtida lá e encaminhar para quem precisa. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Beijo a todas. Obrigada a todo mundo que acompanhou, viu? Obrigada.